atenção, ele fala assim: Salomão, Deus pega e manda ele fazer, ele fala o tempo. Tudo bem. Aí ele vai, e quando ele vai, ele ora. E quando ele ora, Deus se apresenta para ele. Deus se apresenta e diz: olha, eu gostei. Escolhi essa casa. Eu gostei e meus olhos vão estar dentro dela, vão estar fixos nela. Olha só, querido, eu acho que isso fica assim, Salomão ordenou. Aí o Senhor diz assim, ó, versículo 12: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, e eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Eu ouvi a tua oração, gostei da tua oração, ouvi a tua oração, e vou escolher esse lugar. Escolhi esse lugar para a casa de sacrifício. Eu escolhi esse lugar para que eu possa estar dentro desse lugar, para que eu esteja operando na vida das pessoas nesse lugar, para que eu esteja fazendo nesse lugar. Eu escolhi. E quando Deus escolhe, amados e queridos irmãos, é a melhor coisa que existe na nossa vida. É quando Deus escolhe a gente. A pior coisa na vida da gente é quando o homem escolhe. Mas quando Deus escolhe, é a melhor de todas as melhores coisas na nossa vida. Aí ele fala: eu escolhi para ficar sacrifício. Isso acontece na nossa vida. E Deus nos escolhe às vezes. E a gente presta atenção. E porque eu estou sofrendo, porque eu estou dizendo: mas Deus te escolheu, tome cuidado. Aí olha o que ele fala no versículo 13. Ele diz: se eu fechar os céus, rapaz, Deus disse: eu escolhi, mas agora vem um porém. Se eu fechar os céus, olha, escolhi, mas olha, Salomão, se eu fechar os céus, não houver chuva, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo, ele fala o seguinte: eu ouvi essa casa, aí Deus dá um porém. Eu ouvi, porém, se eu fechar o céu, se eu fechar aquilo que tu mais longe, se eu fechar as portas de uma maneira que você vai ficar difícil, se eu quebrantar aquele coração de uma maneira que você está sendo quebranta, e se eu quebrantar e você não aceitar, se eu fazer aquilo que você está querendo tanto, se eu fizer aquilo e você não quiser que eu vou fazer, porque eu vou fazer. Aí Deus está dizendo: se eu tirar a chuva, tirando a chuva, não haverá mantimento, não haverá lavoura, não havendo lavoura, haverá fome. E ele disse: a Eva já está nascidinha, coisa bonita, mas eu vou ordenar o gafanhoto. Certo? Vou ordenar o gafanhoto para Eva, para comer da Eva, então que se alguém escassez e fome. Deus está dizendo: eu escolhi tudo isso, porém, eu escolho, mas também eu envio a prova. Nunca pense que Deus vai escolher sem dar uma prova. Deus escolhe a mim e a você, mas Ele sempre coloca um obstáculo para que nós passamos. A maioria das pessoas acha que para Deus é assim, do jeitinho, como a pessoa costumo dizer, né? Jeitinho brasileiro, jeitinho bom, jeitinho fácil. Você faz e a gente lá, assim no papel, e está tudo. Com Deus não é assim. Está dizendo assim: eu vou fazer, mas também eu vou colocar um obstáculo e você vai ter que passar esse obstáculo. E como passar ele? Como é que eu vou passar esse obstáculo? Vai ficar com fome, tu vai ficar com fome. Certo? Vai fechar os céus, vai vir fome, vai vir escassez, que Deus está dizendo. Aí ele diz o seguinte: se o meu povo, Salomão, se o meu povo, que se diz meu povo, que fala de Deus, que clama a Deus, que busca a Deus, que louva a Deus, que dá glórias a Deus, que está na igreja, que vai para a igreja, que vai levar o meu nome, esse povo que diz ser meu povo, esse povo que as pessoas dizem são os crentes, que se chamam pelo meu nome. Se eu fizer tudo isso, se eu trazer a fome, se eu trazer a peste, se eu trazer a escassez, acabar com tudo que esse povo gosta, acabar com tudo que esse povo quer, e eles entenderem que tudo isso é simplesmente uma coisa. Ele diz: se o meu povo que chama pelo meu nome, ele começa a se humilhar. Aleluia. Isso é verdade. Vou fazer isso, porém o meu povo vai precisar de uma coisa: se humilhar. Mas Senhor, o Senhor vai me humilhar. Deus, ele é maravilhoso. Olha, a gente tem que, uma coisa, sabe, missionário, o povo de Deus, uma coisa que a gente tem que aprender com Deus, a gente tem que aprender isso com Ele, é que Deus, ele gosta de humilhar a gente de uma maneira que a gente veja Ele. Deus, é necessário Deus nos humilhar para que a gente consiga ver a face de Deus. Não é nos humilhar para nos destruir, não é nos humilhar para nos arrasar, não, é nos humilhar para a gente reconhecer que Ele é Deus. Aleluia. É a gente se humilhar para reconhecer que somente Ele é capaz, que somente Ele faz, que somente Ele pode. E acontecem coisas assim na nossa vida. Já viu umas profecias que diz assim: Deus está escolhendo hoje, e Deus está mudando a tua vida hoje, e aí vem prova.
Se for um servo de Deus de verdade, porque não sei aonde tem desaparecido, remanescente está aqui e acolá espalhado. Antigamente, o nome de Deus estava no mundo da gente, isso dava uma tristeza na gente. Não é verdade? Hoje eu não sei. Eu creio que essa mulher que se botar um homem dizer uma profecia é um perigo. Né? Mas é assim que acontece? É assim que acontece. Se uma pessoa dizer, olha Deus, se você saber que é Deus, porque você conhece a voz de Deus, vai acontecer isso na tua vida. E você se prepara, se prepara. Porque Deus nunca vai te dar Ele nunca vai fazer o banquete sem antes você arrumar toda a mesa, preparar todo o cenário. Primeiro Deus diz, eu vou dar o banquete, mas para que você queira esse banquete, você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai conquistar. Não é conquistar para você não. Não somos nós que conquistamos, né? Não é Deus que conquista para nós, somos nós que conquistamos para Deus. Então, como conquistar? Ele começa a dar um exemplo, ele começa a dar uma lição, a receita. Ele diz, eu vou acabar tudo isso, vou deixar vocês assim, arruinados, Deus está dizendo. Você sabia que Deus está dizendo isso aqui para Salomão? Eu vou deixar arruinado. Olha aqui, olha só, olha só. Olha só. Ouvindo uma oração, escolhi para mim escutar. Escolhi. Aí olha só, ele escolheu, ele diz, ó, se eu fechar os céus, não vai haver chuva. Se eu fechar, se no céu não houver chuva. Ou se ordenar os gafanhotos, vai comer toda a plantação, não haverá erva no campo, não haverá erva, não tem mantimento, que consuma toda a terra. Ou se enviar peste, doença, chagas malignas, coisa terrível, qual que o homem não vai suportar. Se acontecer tudo isso, e se o meu povo reconhecer que foi eu, e eles se humilhar, e eles se humilhar, e eles reconhecer que foi eu, e eles orar, voltar a me buscar como antes, voltar a querer como antes, voltar a querer minha face como antes, se esse povo se humilhar diante de Deus e dizendo, Deus, Senhor, vem, nós não estamos suportando mais, pelo amor de Deus, Deus vem, pelo amor de Deus, Deus vem, glória a Jesus. Aí ele diz, orar e buscar a minha face, buscar a face de Deus. Ele está dizendo o seguinte, não vão buscar, que é o que tem que estar acontecendo com nós ultimamente. Às vezes nós queremos Deus, não para os oramos, às vezes a gente se humilha, certo? Às vezes a gente ora, mas a gente não busca a face de Deus, pelo que Ele é. Deus está dizendo o seguinte na sua palavra, que o povo orar e buscar, olhar esse povo que me chama, se humilhar, orar e buscar a minha face, não para que eu devolva fruto da terra, não para que eu tire a chuva, não para que eu ordene os gafanhotos que não vá, não para que eu ordene a peste que chega, cessa, não. Deus está dizendo assim, buscar pelo Deus que eu sou. Esquecer o mantimento, esquecer a bênção, esquecer as doenças, mas buscar a minha face. Reconhecer que tem um Deus acima de tudo. Reconhecer que tem um Deus acima da doença, acima da escassez, acima da fome, da chuva, do gafanhoto, acima de todas as coisas. Se ele buscar a minha face, esse é o interesse de Deus. Não pelas bênçãos, não por causa que a chuva ia faltar, não por causa que ele enviar a peste e a doença, não, ele assim, é para eles buscar a minha face, sabendo que eu sou Deus. Que eu sou digno, que eu sou. Aí ele diz, buscar a minha face. Oh glória. E se converter dos seus maus caminhos, isso quer dizer que o povo precisa de uma correção. Precisa voltar aquilo que estava antes. Então ele está dizendo o quê? Se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face. Se humilhar, orar. Então quer dizer que o povo fazia isso antes. E o povo deixou de fazer. Está diferente hoje? Eu pergunto para meus irmãos. É diferente hoje? Missionária Luciana, povo de Deus, como era que a gente começou? Eu falo para vocês que essa palavra só para nós hoje. É para mim e para você. Porque quando eu buscava, eu orava tremendamente, parecia um louco. Quando eu comecei, eu parecia um louco. Parecia que eu ia enlouquecer, mas era assim. Porque eu buscava a face de Deus. E na todas as minhas orações, eu nunca esqueço, eu sempre pedi uma coisa: enche o meu Espírito. Eu quero o teu Espírito Santo, eu quero a tua face, Deus, onde está o Senhor. Era a minha oração, eu não esqueço, missionário. Era assim a minha oração. Quando eu orava antes, era: Senhor, dai-me do teu Espírito. Eu não me lembro, minha oração era assim: dai-me do teu Espírito. Eu nunca pedi bênçãos a Deus, nunca. Eu sempre pedia: dai-me do teu Espírito, dai-me do teu Espírito, da tua graça, dai-me a sabedoria. Essa é a minha oração. E eu orava. Eu tinha uma gastrite crônica terrível, que qualquer coisinha eu estava, sabe, acabando. E daí eu orar, e eu vejo
quê. Tem como a pessoa louvar esse Espírito Santo. Então a minha visão era: eu preciso do Espírito Santo na minha vida para fazer assim também. Isso foi no início, quando eu comecei. E Deus curou da minha gastrite. E eu senti me curado. Isso já vai fazer uns 20 anos que Deus me curou da gastrite. E eu confesso uma coisa para vocês aqui. Eu orava, eu jejuava de 6 horas da manhã até 6 horas da noite sem nada. De verdade. São tão poucas as minhas horas de jejum de Deus. São tão poucas as minhas horas de oração com o Senhor. Eu oro. Claro que eu oro. Se eu não orar, eu estou frito. Mas é tão pouco. E depois que Deus me curou da minha gastrite, eu orava 100 vezes. Depois que Deus me curou da minha gastrite, eu oro 20, 25, olha lá. Depois que Deus me curou da minha gastrite, quando eu estava com gastrite, eu jejuava 100 vezes. Quando Deus curou da minha gastrite, eu comecei a jejuar 10, 15. Sabe o que é isso? Quando Deus dá a vez na nossa vida, a gente se incomoda, a gente se acomoda, a gente guarda as armas, como eu vejo um pastor dizer, eu acho muito bonito. Deus faz tudo na minha vida, na tua vida, e a gente pega as armas de oração, guarda as armas de oração, pega as armas do jejum, guarda as armas do jejum, pega as armas da humilhação, guarda as armas da hora da humilhação. Chega, Deus me deu a vitória, já chega, não é assim? E não é assim, Deus. Quando Deus te dá uma vitória, sempre tem outra tribulação por vir. Nunca se esqueça disso. Sempre que você obter uma vitória de Deus, tem uma grande tribulação para vir te tirar da presença, para vir te incomodar pela tua vitória. É isso que Deus está dizendo aqui. Eu vou tirar tudo isso, mas eles têm que reconhecer que tem Deus. Eles não vão me pedir bênção, eles não vão pedir que eu tire a chuva, eles não vão me pedir que eu tire o gafanhoto nem a peste, eles vão me pedir a minha presença. Eles vão me buscar pelo Deus que eu sou, eles vão me buscar pela minha face, eles vão me buscar e orar a mim. Deus, eu quero a tua presença, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o teu Espírito Santo em mim. Não se preocupa com coisas dessa vida, não se preocupa com o que Deus vai fazer com a lavoura do gafanhoto que acabe. Eu quero o Senhor, porque o Senhor é infindável. Tudo isso pode acabar, mas o Senhor não acaba, e é isso que Deus diz para nossas vidas. Tudo isso que nós procuramos aqui acaba um dia, mas o que Deus tem para mim e para você não tem fim, é eterno. Até a maravilha que nós gostamos e almejamos e queremos tanto, e fazemos de tudo para que ela continue, para que ela permaneça. Até essa maravilha que nós queremos que ela tenha vitória, que ela consiga ultrapassar os 100 anos, muitas vezes ela não chega aos 80, que é a nossa vida. Mas a vida que Deus tem, lá em Colossenses diz que ela está escondida, a nossa vida está escondida em Deus, em Jesus Cristo. Essa não terá fim. E é essa vida que nós não podemos largar mão. É essa vida que nós não podemos soltar de maneira alguma. É desse Deus que nós não podemos deixar de olhar e buscar a sua face, e não pedir as bênçãos, não pedir as coisas que perecem, mas pedir aquilo que está lá com Ele, que está guardado com Ele, a face dele, o Espírito Santo dele, a sabedoria dele em nossas vidas, a graça de Deus em nossas vidas, o amor de Deus, a comunhão, a misericórdia de Deus em nossa vida. Sendo assim, nós somos crentes na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto para mim e para você, de verdade. Eu fiz a minha pergunta no mesmo culto de humilhação, e já vai quantos funcionários? Hoje é dia. Vai 4, né? Hoje é 3. Vai ter o mês todo, né? O mês todo. E eu pergunto, de verdade, trazendo para a nossas vidas, quantas vezes se humilhamos? Quantas vezes obedecemos? Quantas vezes guardamos a palavra dele, né? Quantas vezes adoramos com fé? Quantas vezes? Será que isso está sendo feito em nossa vida? Será que aqueles anunciados tão maravilhosos, preciosos, está sendo feito na minha vida e na tua vida? Será que nós estamos guardando tudo isso ali em nosso coração e praticando isso ali? Tudo isso que está ali escrito é fazendo um crente ser crente. Não é fazer um crente ser uma pessoa qualquer, é fazer um crente ser pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E muita coisa na nossa vida que precisa melhorar. Muita coisa na nossa vida que precisa ser tirada. Muita coisa na nossa vida que precisa ser arrancada
alcançar o que Deus tem para a nossa vida. E o que Ele tem para a nossa vida, ninguém viu ainda. Não subiu nem sequer ao coração do homem. O olho nenhum viu, o ouvido não viu. Já pensou? Podemos ver toda a maravilha que o mundo pode oferecer, toda a beleza que você pode ver sobre a terra, mas a gente não tem lógica, não chega perto daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que maravilha será! Se a gente pensar nisso, a gente entra no desenho de conto de fadas. Porque eu creio que o que Deus tem preparado para nós, se não for que tudo que nós já vimos que é tão maravilhoso e precioso, tudo que a gente vê no mundo é precioso e maravilhoso, não chega a se comparar com aquilo que Deus tem, então nós vamos viver num mundo de conto de fadas sobrenatural. É verdade. Já pensou o que Deus tem para a gente? Quando você lê o Apocalipse, é tão bonito, tem gente que tem medo, eu acho tão lindo. Né? Já notaram, já leram o Apocalipse, eu acho tão lindo. Quando você lê o Apocalipse, você vê tantas maravilhas que Deus tem para as suas igrejas. Tantas maravilhas, tantas coisas boas, depois de tudo passar. Você entendeu? Depois de tudo passar. Isso quer dizer que o tudo ainda está acontecendo, nós temos que lutar contra esse tudo que há em nossas vidas. Sararei sua terra, perdoarei seus pecados perdão. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu estou dizendo o seguinte: se buscar a minha face, pelo que eu sou, pelo Deus que eu sou, não por causa que eu vou dizer que vou tirar a bênção. Se buscar a minha face pelo que eu sou, aí sim eu ouvirei a oração desse lugar. Isso quer dizer, se tiver um compromisso de verdade, se Deus olhar para a terra e tiver um compromisso de verdade dentro do comando de oração, se Deus olhar do céu e olhar para o comando de oração e tiver um compromisso de verdade, buscando a Ele de verdade pela face dele, pode ter certeza, Deus vai estar dizendo: estou lhe ouvindo. Glória a Deus. Eu estou atento à sua voz. Não se preocupe. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por exemplo, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Não haverá doença, não haverá coisa que te machuque, não haverá coisa que te fira, não haverá coisa que vai te atingir, não haverá coisa que vai te abalar, porque você está buscando a face de Deus. Se você está buscando a face do Senhor, pelo que Ele é. Então, se você está buscando, com certeza, amados e queridos irmãos, a mão de Deus vai estar assim sobre essa pessoa. Talvez ela não pode estar sobre toda a igreja. Eu confesso com vocês, eu sou muito claro assim nessas coisas. Talvez a mão de Deus não tenha sobre toda a igreja. Isso não é para você se entristecer, isso é para você se alegrar, é para você buscar a face, se humilhar e orar de verdade a Deus. Às vezes a igreja toda com 20 pessoas e a mão de Deus está sobre uma, porque somente uma está buscando Deus pela face dele, pelo que Ele é, pela grandeza que Ele tem, pelo Deus maravilhoso que Ele é, pelo Deus que Ele significa. Às vezes as pessoas se dobram o seu joelho e buscam por uma bênção, por uma cura, por isso, claro, é normal na nossa vida, é verdade, né? E a gente busca por isso, mas só que Deus quer uma coisa de nós. Ele quer que nós buscamos Ele, pelo que Ele é, pelo que Ele representa, não pelo que Ele pode dar, pelo que Ele dá, pelo que Ele pode oferecer, não. É bem por Ele, é o Mateus, que coisa que Deus maravilhoso, tu é lindo, Senhor, eu quero dar um abraço, eu quero o Senhor. Mas tem bênção, não, tem bênção, é o Senhor. Tem peixe aí, vocês passaram a noite toda pescando, não terá aí tanto peixe, vai, não, tem peixe, fiquem para vocês, eu quero o Senhor. Eu quero, é o Deus da bênção. Se eu tiver com Deus da bênção, elas vêm. É desse jeito. Então eu não vou buscar Deus pelo Deus, pelas bênçãos, pelo que Ele pode me dar, ou pelo que Ele pode me oferecer. Isso é uma coisa que as pessoas não levam em conta em suas vidas. Busca Deus para que Deus dê somente material, somente o terreno, somente aquilo que perece. E Deus quer que nós buscamos a Ele por aquilo que não tem fim. Infelizmente a gente não consegue entender isso. A gente não consegue compreender isso e colocar em nosso coração essa maravilha que Deus quer, que eu e você buscamos Ele, por Ele ser Deus, por Ele ser maravilhoso. Não é? Não busque pelo que Ele oferece, porque Ele quer te dar. Você sabia disso? Deus não dá isso, Deus já te dá e você não percebe. Deus já te alimenta, você não percebe, já te dá vida, você não percebe. Deus já te dá de tudo, você não percebe. Mas nós ainda continuamos pedindo mais e mais aquilo tudo que perece. E Deus está dizendo: sou eu, rapaz, esquece isso. Buscar primeiro o meu reino e a justiça. Fazer mais coisa, deixa, eu vou acrescentando. Deus está dizendo: você vai ganhar, não, mas eu vou acrescentar na vida de vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sararei a sua terra, não se preocupe, sua terra será fértil. Sua terra será uma terra produtiva e haverá frutos e frutos e frutos. Amém? Agora estarão abertos meus
oração que se fizer nesse lugar. Sabe, não tem coisa mais maravilhosa na vida de um povo de Deus, no meio de um povo de Deus. É quando a gente ora, coloca um propósito, poucos dias, poucos meses, você vê acontecer o milagre de Deus. Isso é porque a igreja está orando buscando Deus pelo que Ele é. Porque a igreja está orando buscando Deus porque Ele não oferece, mas porque Ele representa. Busque Deus pelo que Ele representa. Não busque Deus pelo que Ele pode ter dado a te oferecer, porque Ele já te dá tudo que você nem pode imaginar. Se Deus fosse abrir os nossos olhos e mostrar o quanto Ele nos dá, a gente diz: eita, Senhor, Deus já deu isso. É verdade? Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Por isso, eu falo para mim e para você nessa noite: guarde no seu coração essa palavra. Mas busque a Deus de verdade, com a certeza do que Ele é. Eu tenho Deus, não me preocupo. Mas e a bênção? Não tem problema. Eu tenho Deus, não me preocupo. Mas rapaz, aquela coisa que não se preocupa, eu tenho Deus. Ele resolve. Ele resolve por mim. Não se preocupa não, que Ele vai agir ao meu favor. Certo? Não me incomode, deixa eu adorar. Deixa eu buscar Ele pronto. Isso é o que me interessa, isso é o que me importa. Então Deus está dizendo: se haverá isso, se haver isso, olha só. Deus está dizendo: se haver isso dentro da igreja, Ele ouve dos céus. Se haver isso dentro da igreja, Ele escuta a oração que está sendo feita dentro da igreja. E isso, queridos e amados irmãos, não vou dizer a igreja, porque estamos na igreja, mas isso é na nossa casa. Às vezes nós estamos se humilhados dentro da nossa própria casa, certo? Se haver isso dentro da nossa casa, Deus ouvirá a oração naquela casa. Às vezes nós estamos caminhando, se haver isso de verdade, nós vamos caminhando, Deus ouvirá a oração naquele caminho que eu e você vamos passando. Porque está uma ligação entre nós e Deus. E essa ligação ela não pode ser quebrada, ela não pode ser rompida por coisas desse mundo. Ela não pode ser quebrada nem rompida por coisas materiais, por coisas que perecem. Não, jamais. Essa comunhão, essa coisa boa pode ser quebrada, que é a nossa comunhão com Deus. A nossa verdadeira comunhão com Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fitos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Isso te alegra? Isso te deixa feliz? Vamos ver na Bíblia que há uma casa que Deus está atento. Há uma casa que Deus está a observar todos os dias. E você quer ver uma casa mais humilhada que pode estar diante de Deus, se chama o corpo, a morada. E eu pergunto: será que nós temos humilhado essa casa diante de Deus? Será que nós temos matado as obras da carne, como diz a Bíblia, matar e mortificar as obras da carne sobre a terra? E a gente tem feito isso? Eu confesso para vocês: não. Nós não temos feito. E por que eu continuo assim? A graça. A graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, ela nos alimenta. Porque se eu estava falando com o pastor, meu antigo pastor até hoje, eu disse a ele: olha, se Deus fosse nos ver conforme o que nós fazemos, praticamos e vivemos, nós seríamos aniquilados. Porque nós não podemos agradar a Deus da maneira que vivemos nos dias atuais. Infelizmente, não podemos. Aonde a era digital acabou com a comunhão, acabou com a comunhão dos pais para filhos, de filhos para pai, acabou com a comunhão de pastores para o rebanho, de rebanho para os pastores. As pessoas não têm mais essa comunhão com Deus. Então, está acabando a essência. Eu falei para ele: nós estamos entrando, ou já estamos nele, nos dias do esfriamento espiritual da igreja. Então, que eu e você sejam uma tocha. Não deixe a chama se apagar na sua vida. Aleluia. Vai estar com fraquinha, mas tá. Só não deixe que ela se apague. Jamais. Mas, irmãos, eu estou tão fraco, está tão assim, mas não se preocupe, você está buscando ainda. A chama ainda está acesa, o pavio ainda está fumegando. Se está fumegando, tem fogo aí, escondido. Qualquer coisinha, ele jorrará fogo, né? E tudo volta a ser como antes. Amém, meus irmãos? Então nunca se esqueça: busque a Deus pelo que Ele é. Busque a Deus pela grandeza que Ele faz, pelo que Ele
Deus maravilhoso que Ele é, como disse a você, as minhas orações de antes, como era, eu dizia, me dá o teu Espírito Santo, me dá o teu Espírito. Eu queria cantar como aqueles irmãos cantavam, eu queria louvar como aqueles irmãos louvavam, e eu tinha convicção que não era por sabedoria própria deles. Era a minha convicção. Eu disse, ele só louva assim porque é o Espírito Santo. Então eu queria ter aquele Espírito Santo na minha vida. Eu desejava ter aquele Espírito Santo na minha vida. Eu desejava ter aquela graça na minha vida. Eu desejava ter aquilo. Então eu vi os irmãos falando em mistério, e eu disse, que coisa bonita. Eu quero falar assim também. Eu quero isso. Não tem você dizendo que batismo, parece um louco. E Deus me pegou com um monte e já completou esse meu monte. Né? Louvado seja o nome de nosso Jesus Cristo. Sem falar da grandeza que Deus fez na minha vida com a minha esposa, né? Que está aí fruto das minhas orações. Eu sou grato a Deus por isso, né? Por essa pessoa maravilhosa, né? E ela foi um grande exemplo assim de mim. Vou falar de mim, da minha pessoa, que eu orei muito para que ela estivesse comigo na presença de Deus, né? No momento que Deus trouxe, vou confessar para você, eu parei de orar, porque parece que eu só tinha uma para orar. Parece que só tinha uma pessoa para lutar. Parece que eu só tinha uma pessoa para pedir a Deus que libertasse. E Deus disse, não, Jonathan, são muitas pessoas. Você não devia ter parado. E Deus fala assim para a gente, missionário. Por que você parou? Você não devia ter parado. Você está despreparado. E Deus fala para a gente, cuidado. Cuidado para você pegar de surpresa. Porque lá em a carta de Pedro diz o seguinte. Porque se você parar, se você guardar as armas, se você aterrissar, você vai ter um maior, né, das coisas que você não quer. Você vai ser pego de surpresa pelo diabo. Porque a Bíblia vai Pedro diz assim, porque ele anda buscando a quem possa tragar. E se eu guardo minhas armas na oração, se eu guardo minhas armas na humilhação, se eu guardo minhas armas no jejum, com certeza eu estou vulnerável a esse ataque. E eu vejo Deus dizendo para a gente, não faça isso, você está vulnerável. E eu não vou poder fazer nada se você não me buscar da maneira que eu sou. Sabia que eu não vai fazer? Não. Tem gente que é pego de surpresa e acontece coisa terrível mesmo. Porque não está buscando Deus da maneira que eu sou. Tem gente que vai, Deus me ajuda. Isso é bom. Mas Deus quer mais de mim e você. Deus quer que eu e você andamos como se estivesse aqui, do nosso corpo. Tem gente falando, meu Deus, eu te amo. Te amo. Me abraça, vai. Vamos. Deus quer uma intimidade assim. Uma intimidade, aquela intimidade que foi quebrada no jardim. Você lembra como era? Aquela intimidade perdemos. Aquela intimidade, o ser humano não tem mais, você sabia? Não tem mais aquela intimidade. Eu tenho uma intimidade agora, eu oro e Deus me escuta. Eu oro e Deus atende a minha oração. Só que a intimidade que nós perdemos era que Deus descia e caminhava com a gente, falava com a gente. Aí ele disse que ele descia e falava com Adão, caminhava com Adão ali, e para todas as tardes, você já imaginou que privilégio que perdemos? Todas as tardes, e a Bíblia diz que Deus descia para ir conversar, bater papo com o homem. Você já pensou a intimidade, a coisa maravilhosa que o homem perdeu? E para ter essa intimidade agora de volta, tem que ter um sacrifício da nossa parte. Porque o sacrifício da parte dele já foi feito na cruz do Calvário. Amém? Essa é a palavra que Deus me trouxe nessa noite. Eu já sou grato a Deus. E Deus abençoe a todos. E Deus passei de vários canais até o relógio. Passei do lado de hoje. Amém? Que Deus abençoe. Essa foi a palavra que Deus me deu. Eu estou feliz porque eu cumpri mais uma ordenança de Deus. Paulo disse, é uma obrigação e que eu não posso dizer não vou. Paulo diz assim, ai de mim se eu não quiser. Sempre digo aos meus pastores, eu digo assim, sempre aí, pastor, mesmo que eu faça um mês todo pregando, eu quero que o senhor não me peça de anunciar o Evangelho. Certo? Porque eu gosto de pregar o Evangelho, porque não é que eu gosto, é que é uma ordenança de Deus na minha vida. Então eu estou feliz, sempre quando eu venho com uma relação que a esposa veio comigo, quando ela veio orando de volta na escada, eu vou dizer, Deus, obrigado por mais um dia que eu cumpri a tua ordem. Eu sou grato a Deus, eu sempre digo a Ele, Deus, obrigado, porque foi bom, foi uma vez para mim, eu sempre digo, Deus, obrigado, porque eu cumpri a tua ordem. Aqui, eu não cumpri a ordem de Deus, quem vai fazer aqui agora é Ele, na vida de vocês. Amém? Então, continua humilhado, continua orando, de verdade, continua buscando de verdade, continua jejuando, continua buscando a Deus, porque Ele é. Pede o Espírito, como Jesus disse, né? Pede o Espírito. O homem pode dar uma pedra, só que quer tapar, né? Ele, se o Pai não dará o Espírito,
aqueles que pedirem. Olha só o que Jesus disse: se o Pai não dá o Espírito, quer dizer, quer que você vai fazer para a gente. O Pai quer dar sempre uma coisa a você. Somente uma coisa maravilhosa. Essa coisa vai fazer de vocês a melhor maravilha da terra. É o Espírito. Se vocês tiverem o Espírito do Pai, vocês têm Ele. Se vocês tiverem o Espírito do Pai, vocês têm a palavra. Eu acho muito lindo porque Jesus disse que nós não aprendemos a palavra sozinhos. Nós temos um professor que nos ensina. E se nós não damos atenção a esse professor, nós perecemos. Porque Jesus diz assim: o Espírito Santo ele vem e vos ensinará todas as coisas. Sabe por que nós aprendemos? Porque o Espírito Santo abre o nosso entendimento e nos ensina. Porque se não fosse, nós não conseguíamos jamais. Podemos ler qualquer livro e imaginar que história bonita. Eu quero ver você ler a palavra e entender se o Espírito Santo não te revelar. É desse jeito. Não tem como. Isso é sobrenatural em nossas vidas. Sobrenatural na terra. Amém? Então, glória a Jesus. Muito grato a Deus, missionário, que Deus continue dando força e abençoando e fortalecendo. E antes de entregar, eu queria fazer uma oração para a sua vida, para a igreja. Quando eu estava sentado ali, Deus colocou no meu coração para fazer uma oração pela minha oração.